Olá, sejam muito bem-vindos ao projeto do Mundo para a Escola. Na live de hoje nós vamos tratar plano de contingência, preparando a sua escola para agora e para o futuro. Eu sou o professor Edson Santos e vou mediar a live de hoje. E queremos conversar com você que é diretor, gestor, mantenedor de instituições de ensino e que estão passando por esse turbilhão de acontecimentos no universo educacional. Sabemos que redesenhar a estratégia da sua instituição num espaço tão curto de tempo não é uma tarefa nada fácil. Mas acreditamos que promovendo um debate sobre cada ponto de atenção e com as melhores práticas de gestão, conseguiremos passar por essa fase tão difícil de Covid-19, de quarentena, de homeschooling, enfim, da melhor forma possível e ainda mais sairemos fortalecidos. Por isso hoje vamos preparar a sua escola para o agora e para o futuro com a ajuda de especialistas em assuntos que estão diretamente ligados a essa realidade. Quero lembrar também que nós preparamos um e-book completo sobre como elaborar um plano de contingência. Nesse e-book que você pode fazer o download, você vai encontrar plano de comunicação, plano de ação, ferramentas e uma série de orientações que podem te ajudar nesse momento. O link ficará fixo aqui nos comentários do Facebook, ok? E para a conversa de hoje convidamos a educadora Fernanda Catunda. A Fernanda é cofundadora da Agenda Edu, que é uma plataforma de comunicação que aproxima pais e escolas. A Fernanda também é formada pela UEVA, Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral, no Ceará. Ela fez especialização em finanças na UFC, que é a Universidade Federal do Ceará. Cursa MBA em Marketing e Mídias Digitais na FGV e pós-graduação em Educação pela PUC Rio Grande do Sul. Atualmente, ela está à frente da gestão de novos projetos para a base da Agenda Edu, mas esteve à frente do administrativo, financeiro e do sucesso do cliente nessa empresa também. Atuou no movimento de empresas juniores, foi professora universitária e gerenciou o primeiro coworking de Fortaleza, a Elephant. E contaremos também com a participação de Luiz Laurelli. Luiz é educador, palestrante em diversos congressos de educação no país, gestor e consultor educacional. O Luiz também foi professor de física, coordenador e diretor de diferentes instituições escolares, além de diretor geral e regional de redes de ensino. Entre as instituições em que o Luiz trabalhou, destacam-se a Escola e o Sistema Pueridomus, a Pearson Education, também na Rede Pitágoras de Ensino, a Sangari Brasil, o Colégio Pentágono, Pão de Açúcar de Desenvolvimento Humano e Aracruz Celulose, uma escola ativa de Coqueiral. A Coros também foi uma empresa onde o Luiz atuou, a Coros Consultores, e a Tuneduc de São Paulo. Também em relações institucionais da Mind Lab do Brasil, o Luiz também teve suas contribuições nessa grande instituição. Atualmente, o Luiz é mentor de EdTechs e sócio fundador da Devir, Projetos Educacionais. Fernanda e Luiz, obrigado pela participação, pelo tempo de vocês e pela partilha dos seus conhecimentos na live de hoje. Fernanda e Luiz, muito obrigado pela presença de vocês. Reforço o agradecimento da nossa instituição, que é a Tecnologia Educacional, e pessoalmente, como educador, ouvir e aprender com vocês é uma grande oportunidade para mim também, ao que já agradeço. E quero lembrar você que interage com a gente, que você pode sim participar, mandando a sua interação ali no nosso chat, que nós vamos tentar fazer de tudo para trazer a sua interação ao vivo. Pergunta, contribuição, dividir com a gente um cenário, uma realidade, tudo isso virá ao ar na live de hoje, ok? Bom, indo para o nosso assunto, vamos a Fernanda. Fernanda, quero começar com você. O tempo é curto, as perguntas são muitas. Para tentarmos ser mais práticos e diretos possível, por onde a escola deve começar a se preparar nesse momento, quando falamos em plano de contingência? Fernanda, bem-vinda. Primeiro, muito obrigada pelo convite, né? A comunicação é família, né?
famílias hoje? Como eu garanto que a escola vai se fazer presente nesse momento de pandemia, mesmo através da tecnologia, né? Então, as escolas precisam levantar quais as principais ferramentas que ela tem, como ela trabalha essas ferramentas e como ela vai atuar nesse momento de crise. Depois, ela reúne a equipe com esse plano. Até o pessoal divulgou aqui um planejamento, né, um e-book, que pode ajudar vocês a poder escrever esse plano para esse momento de crise. Então, se eu desenhei quais as tecnologias que eu tenho, como eu quero que a minha comunicação funcione, agora eu vou conversar com o meu time. Quem é responsável pelo quê? Quem vai fazer o quê? E como eu vou acompanhar? Fiz os ajustes, agora eu vou pôr em prática. O mais importante, acompanhar os resultados. As famílias estão realmente acompanhando? Essa comunicação está sendo eficiente? Eu estou conseguindo entregar o que eu me proponho a fazer? Né? As aulas estão acontecendo de forma eficiente, os alunos estão participando. E na educação infantil, o pai está se fazendo presente? Ele está conseguindo ajudar esse aluno ali a manter as tarefas em dia, né? A não perder nada? E outra, a escola está ajudando a família a fazer trabalhos e atividades lúdicas, né? Para essa criança da educação infantil. Eu acho que esse vai ser o grande diferencial pós-crise. A escola que se comunica bem, que tem um bom relacionamento, ela vai sair dessa crise fortalecida, né? Esse, para mim, é a grande dica. Muito obrigado. Obrigado pelas considerações iniciais, Fernanda. E agora eu queria ouvir um pouquinho do Luiz Laurelli. Luiz, emendando com a fala da Fernanda, em termos de visão estratégica, ao que o gestor deve se atentar nesse momento especial, né? Como estruturar um plano de ação? Enfim, são várias perguntas dentro de uma só, tá? Então, eu acho que eu vou compartimentar essa pergunta, né? Como estruturar esse plano de ação e ao que ele deve prestar mais atenção inicialmente? Bom, boa tarde a todos e a todas. Um prazer e parabéns pela iniciativa da Positivo. Essa pergunta a resposta dela vale $1 milhão. Verdade. Porque sempre que se pensou em planejamento estratégico, muitos consultores trabalhavam com a ideia de fazer um plano para 5 anos. Aí as pessoas começaram a perceber que não dava mais, que as coisas estavam indo muito rápidas, começaram a pensar em 3 anos, até 1 ano e depois rever. E o começo desse ano, todo mundo tinha um plano para pensar num voo de cruzeiro. De repente, um vírus, a gente acorda um belo dia com um vírus mudando absolutamente a nossa vida. E os alunos não podem mais ir à escola, a escola fica aberta, fechada. Ela está totalmente aberta com os seus portões fechados. Ela começou a viver num tempo que ela achava que aconteceria mais para frente. E rapidamente todo mundo teve que se adaptar. O gestor teve que olhar, e aí não tinha mais como presencialmente falar com as pessoas, mas começando a olhar para um projeto pedagógico que norteia a sua instituição e que, portanto, os pais que escolheram essa escola, escolheram pelo motivo pelo qual essa escola oferece os seus serviços, ele falou, eu tenho que continuar oferecendo o que eu oferecia. Certo. E aí eu acho que tem algumas pernas importantes para se pensar estrategicamente, porque uma questão é a questão administrativo-financeira. Quer dizer, o gestor ele precisa pensar como manter a sua instituição saudável para conseguir pagar os professores que estão trabalhando muito mais do que trabalhavam presencialmente. E nesse momento, assim como os médicos, os enfermeiros estão recebendo aplausos da sociedade, eu espero que todos aplaudam os professores, porque o esforço que muitos estão fazendo para superar toda a diversidade é incrível. Eles estão se superando, professores que tinham um perfil muito analógico e que de repente tiveram que começar a fazer aulas virtuais. E estão fazendo alguns de uma forma melhor, outros nem tanto, mas todos procurando várias soluções. Então,
Uma perna é como é que eu mantenho essa escola saudável. Então, tudo que eu vou precisar negociar, com quem que eu vou negociar, desde o aluguel do prédio que eu tenho, até a questão dos impostos, até a questão de utilizar a medida provisória a respeito dos salários. Tem várias questões que a gente pode aprofundar sob o ponto de vista da gestão financeira para manter saudável a instituição. Uhum. A outra perna fundamental é a tecnológica. Quer dizer, muitas escolas estavam preparadas para a tecnologia e já preparavam seus professores. Uhum. E muitas tinham tecnologia, mas uma tecnologia que era subutilizada. Certo. Tinha, mas não tinha formação da equipe docente ou dos profissionais que trabalham na escola para o uso dessa tecnologia. Uhum. E essa perna é absolutamente importante, porque nesse momento ela é crucial para poder atuar na outra perna que é a mais importante, ao meu ver, que é o negócio da escola, uhum. que é a aprendizagem dos alunos, que é o currículo da escola. E o planejamento era uma grande avenida que estava totalmente, não tinha semáforos. Uhum. Aquela avenida do plano piloto de Brasília, né, que não tem um semáforo sequer. Sim. De repente, ela tem muitas barreiras. E ela tem que parar, pensar e replanejar. E o conceito do replanejamento é que talvez seja um bom motivo de discussão para nós fazermos. Como replanejar a questão do currículo? Porque agora eu tenho que fazer um novo plano curricular mesmo. E eu tenho que pensar depois na volta como é que vai acontecer. Diga-se de passagem, uma volta que é imprevisível. Uhum. Nós saímos do mundo previsível para o mundo de total imprevisibilidade. Isso era apontado por muita gente, mas ninguém imaginava o quão forte, o quão rápida ia ser esse momento de imprevisibilidade. Então, eu reputo como uma questão pedagógica, curricular, como sendo central aí dessa perna. Uhum. E tem essas três pernas, ao meu ver, são envolvidas por uma coisa fundamental que é a comunicação. Porque eu tenho que me comunicar tanto com os educadores, como com os pais, como com os alunos, com os meus fornecedores. Enfim, eu tenho um conjunto de stakeholders que eu preciso me comunicar e essa comunicação precisa ser feita de uma forma absolutamente efetiva e coerente. Como a Fernanda acabou de falar, junta o time e tem que alinhar. A escola, nesse momento, ela tem que estar absolutamente alinhada. Eu não posso ter vozes que são dissonantes neste momento. Isso não pode gerar a insegurança de famílias que estão também se desdobrando de uma maneira que eu creio que todos nós estamos vivendo. Verdade, eu na minha casa e cada um na sua casa está se desdobrando para conseguir realizar todas as tarefas que antes a gente tinha pessoas que nos ajudavam e que agora a gente precisa fazer tudo em casa, atender filho, atender o trabalho e tantas outras coisas que dessa angústia que a gente vive com os nossos familiares, com as pessoas que são nossas queridas pessoas. E os nossos alunos, que são os principais. Excelente. Enfim, isso é só uma conversa de abertura, temos muitos pontos aí a tratar. Excelente, é uma visão geral assim muito bem apresentada, eu te agradeço, Laureli, porque de fato eu acho que cada perna dessa que você elencou é o que faz com que alguns que interagem com a gente, que estão nos acompanhando, venham discutir com a gente, ouvir das nossas experiências. Eles com certeza estão angustiados, assim como os demais, né, alguns que não estão também online, em como lidar com essas pernas, a educacional, a financeira, a gerencial, né, as demandas que vêm dos próprios órgãos reguladores da educação brasileira, né, que ora elas versam sobre um assunto e depois elas trazem uma visão diferente sobre o mesmo assunto. Enfim, a escola está tentando se ajeitar nessa turbulência. Fernanda, eu queria te ouvir um pouquinho sobre a questão da comunicação, que na apresentação parece ser a sua expertise maior, né? Ela é uma peça importante, em especial nesse momento, nessa interface entre professores, pais, alunos, fornecedores, no papel de quem está à frente da tomada de decisão lá na escola.
Como que uma escola pode fazer para gerenciar, se preparar para lidar melhor com essa comunicação e tratar essa comunicação como uma aliada, né? Uma vez que chove uma tempestade de contatos. Perfeito. Eu estava conversando aqui um pouquinho antes com o Laureli, né? E uma das coisas que eu estava comentando, a escola antes, ela tinha uma percepção de comunicação, principalmente quando a gente pensa no físico, né? Antes do digital, de envio. Então, eu estou mandando informação, mas eu não tinha muita noção desse retorno. E essa é uma oportunidade que a escola está tendo de acompanhar o retorno. Quais as famílias que realmente eu tenho contato? O que elas mais atendem, né? O que mais chama a atenção dela? Então, é a hora da escola entender como a comunicação dela está. Ela está falando a mesma língua? Quando eu digo ela, é direção, coordenação, professores. Está todo mundo falando a mesma língua? E essa língua é clara, né? O pai entende. A minha proposta pedagógica está clara e ela é expressa nessa comunicação, né? É uma oportunidade da escola conhecer um pouquinho sobre isso. As nossas escolas clientes, eu tenho debatido muito com elas que elas precisam ser parceiras. Elas precisam dar o apoio para a família. Então, ela precisa mandar a comunicação constante e acompanhar qual que realmente despertou interesse. Eu estou falando de uma escola de educação infantil, por exemplo. Eu posso trabalhar atividades lúdicas, que fez mais sucesso, uma contação de história, o desenvolvimento de uma pintura em conjunto, até mesmo a aula online, para os alunos menores verem os coleguinhas e discutirem como está em casa, né? Então, esse momento também é muito importante, contribui muito com o crescimento. Para os maiores, como a gente estava falando, nada substitui o professor. Então, dá uma aula online, entender quem participou, como é que esse aluno está, quais as dúvidas dele. Por exemplo, a gente dentro da Agenda Edu tem canais de comunicação, né? E um dos grandes canais que as escolas estão usando é o apoio pedagógico. Como é que eu apoio a família? Né? Juntos a gente pode construir um plano de estudo, o pai trabalha esse pai que está com uma criança em fase de alfabetização. Como é que eu trabalho esse meu aluno, né? O que eu ajudo ele para que essa alfabetização ela continue ocorrendo da melhor maneira possível? Então a escola pode dar esse apoio, se fazer presente, construindo junto com o pai esse planejamento e dando apoio também para receber e corrigir trabalhos e outras coisas nesse canal. Então, a comunicação e a avaliação dessa comunicação vai ser um grande diferencial. A escola precisa entender em qual canal ela tem melhor resposta da família, né? Onde eu tenho maior retorno, onde a família realmente se sente à vontade para falar. Né? Então, isso é muito importante. Acompanhar os retornos. Antes, quando a gente pensava na comunicação manual, ali, analógica, ele não tinha uma noção de quem recebia. Agora, ele tem uma noção, com a tecnologia, dessa comunicação em tempo real. Então, quem está respondendo, com quem eu estou falando e quais os retornos que eu estou obtendo. Eu acho que esse pode ser um grande diferencial. Muitas escolas, principalmente a educação infantil, elas estão conseguindo se fazer muito presente mesmo com esse afastamento. Excelente, obrigado, viu, Fernanda? Olha, temos aqui mais internautas interagindo com a gente, o Sidney Ortega, boa tarde, seja bem-vindo, a Ingrid, a Silvia Tuma, muito obrigado pela presença de vocês, a Evanilda, que está acompanhando lá de Itaboraí, no Rio de Janeiro, seja bem-vinda, Evanilda, obrigado. A Inês, temos também o Maurício Gebran, obrigado, Maurício, pela sua participação na nossa live. O Júnior Freitas, obrigado, Júnior, pela interação conosco. E dizendo também, quero destacar que hoje nós estamos lançando uma novidade na nossa live. Quem não esteve desde o início, ali às 14h30, na live de hoje nós estamos disponibilizando um e-book completo sobre como elaborar um plano de contingência. Nesse e-book, vocês vão encontrar assuntos que versam sobre plano de comunicação, plano de ação, ferramentas, uma série de orientações para ajudar o gestor, aqueles que decidem a escola nesse momento de pandemia, de quarentena, de homeschooling, enfim. O link ficará fixo nos nossos comentários no Facebook, durante e após a live de hoje também, ok? Muito obrigado pela interação de todos. Luiz, agora eu queria falar um pouquinho mais com você. Sobre os pontos de atenção que as escolas devem ter neste momento, você já apresentou muito bem na sua primeira consideração.
Agora, existe uma diferença entre o que é crítico e o que pode ser uma oportunidade para a escola. E aqui eu não falo exclusivamente de oportunidade de ganho de financeiro, mas talvez da oportunidade da reinvenção. Né? Como a gente poderia tratar em termos de plano de contingência, ajudar o mantenedor a enxergar o que é crítico e que deve ser tratado com emergência e o que pode ser uma oportunidade para a futura escola que vem por aí? Bom, nós temos... É muito interessante porque eu tenho assistido muitas lives também, e muita gente falando sobre várias coisas. E é muito interessante porque ninguém tem certeza absoluta. Todo mundo fala sabendo que é uma situação que a gente não viveu ainda. Então, o que a gente faz é aproveitar as experiências dos outros para pensar novas situações que eu posso fazer, que eu posso realizar. Outro dia eu estava assistindo uma apresentação da Priscila Cruz na TV Cultura e ela lembrou uma fala do Mandetta. E o Mandetta, que hoje está sendo um grande nome, né, porque é o cara que está dando as orientações de saúde e que, portanto, é tão importante, ele falou que tinha que ter 4 coisas fundamentais: foco, ciência, planejamento e disciplina. Ter o foco é uma coisa muito importante. Eu não posso perder o foco e eu tenho que saber que quem está do outro lado está vivendo uma situação também de muita dificuldade. Eu tenho famílias que estão enfrentando dificuldade. Eu tenho professores que estão enfrentando dificuldade. Eu, mantenedor, tenho que acolher as pessoas. Eu tenho que ser aquele que acolhe. Eu tenho que falar com os meus prestadores de serviço, sabendo que eles estão com dificuldade. Eu preciso, sim, negociar com eles. Mas eu tenho que negociar dentro de uma perspectiva de ganha-ganha. Uma perspectiva que tanto ele quanto eu, escola, possa sobreviver. Que eu não faça coisas que o outro não tenha como conseguir sobreviver. As próprias famílias. E aí tem uma questão importante, porque algumas escolas rapidamente perceberam cortes que precisavam ser feitos para as famílias, como, por exemplo, se eu tenho período integral, eu corto o almoço, porque eu não vou ter almoço nesse período nas escolas. Então, os pais não precisam pagar o almoço. Outras tiveram iniciativas de cortar o que significa o período integral, porque ou aulas extras, coisas estavam acontecendo, sem oferecer necessariamente o desconto de mensalidade. Porque se ele te faz um desconto grande de mensalidade, isso pode gerar um problema da sua sustentabilidade. E exceções devem ser tratadas como exceções. Então, o canal para ouvir essas pessoas e conversar e ver a solução para cada um é muito importante. Então, precisa ter foco e precisa ter procedimentos definidos para que eu possa atuar e quem é a pessoa certa para falar sobre cada uma das coisas. Sobre as coisas que eu estava falando anteriormente, um ponto que me parece bastante crítico é a total transparência. Eu acho que a escola que não for transparente nesse momento, ela não vai compreender a necessidade do outro. Porque agora nós estamos todos aprendendo a ter empatia, a se colocar no lugar do outro. Todos estamos aprendendo a ser solidários. Todos estamos aprendendo a ver o quanto nós somos interdependentes, quanto que o sistema depende um do outro. As escolas que eram absolutamente concorrentes estão se juntando. Os bancos que concorriam estão fazendo atividades conjuntas. Isso me dá uma sensação de que a gente pode viver num mundo diferente do mundo que a gente estava vivendo. O mundo que estava absolutamente com poluição, com efeito estufa, etc. Hoje a gente vê cisne em Veneza. A gente vê sem ter a camada de ozônio comprometida. A gente vê a despoluição da China. Quer dizer, a gente vê coisas que estão acontecendo impensáveis há 5 meses atrás. E que estão acontecendo. Então, cada coisa que eu olho,
eu posso ver como uma grande oportunidade para o meu futuro. O professor que não usava a tecnologia, ele está aprendendo a usar a tecnologia de tal forma que no retorno, quando tudo isso acabar, ele vai poder usar a tecnologia e vai sim utilizar o ensino híbrido. O ensino híbrido vai passar a ser uma realidade. Não vai ser alguma coisa teórica, porque eu vou ter o presencial, mas eu também vou ter o que alguns chamam de ensino à distância, outros estão chamando de ensino remoto. E a discussão mais interessante que eu vi foi de uma pessoa muito especial que vive em Harvard e que é uma autoridade, que é o Valente, sobre essa discussão, e eu li um paper dele e ele falava em ESD e não mais em EAD. ESD, que significa ensino sem distância. A gente está vivendo o momento do ensino sem distância. E para a gente ter um plano curricular novo, o gestor tem que pensar, isso é crítico. Eu não posso continuar com as aulas do mesmo jeito que eu estava tendo. Eu preciso fazer um novo plano. E aí tem um conceito que eu queria trazer, que é a ideia do emagrecimento curricular. De se pensar o que eu tenho que fazer para tornar o meu currículo diferente do que eu tinha pensado inicialmente no meu plano. E pensar no que é essencial, o que é essencial de ser trabalhado. Porque tantas coisas já existem na internet, tantas coisas. Eu preciso ter a clareza da fonte, a fonte tem que ser confiável. Porém, eu tenho conteúdos disponíveis e eu posso gerar situações de aprendizagem hoje, através dos meios digitais, em que os alunos podem construir trabalhos. Eu soube de uma escola que fez estudo do meio nesse momento. Eles foram fazer uma visita em Otim. Eles tiveram uma preparação anterior, visitaram o museu e depois tiveram a discussão sobre esse estudo do meio. Quer dizer, as pessoas estão inventando situações muito interessantes para se trabalhar. E isso é legal porque o gestor que estiver olhando tanto para as questões administrativas importantes para manter a escola, mas olhando para esse pedagógico, o que a tecnologia pode oferecer e ajudar esses professores a se prepararem melhor, no retorno nós vamos ter novos professores. Porque tinha uma máxima anteriormente que dizia: o professor fecha a porta, ele faz o que ele quiser. E hoje as portas das salas de aula estão escancaradas para o mundo inteiro assistir a aula desse professor. Excelente. Então a responsabilidade desse professor é imensa. Né? E então eu creio que esses pontos são alguns pontos críticos. É claro que a gente está falando rapidamente, né? Sim, seria muito bom. E tem uma questão que talvez seja importante a gente tratar, que é a questão da terceira série do ensino médio. Essa eu sei que está num conflito por conta do Enem. E aí nós temos os nossos organismos, né? Até eu comentava antes com a Fernanda, a gente vê a apresentação de tudo quanto é ministro sobre todas as coisas, o da economia, o da segurança, o da saúde. E o nosso ministro da Educação? Onde é que está o nosso ministro da Educação, que não está, nesse momento, fazendo a orientação geral? O MEC não é responsável pela execução, são os estados e municípios. Entretanto, a orientação tem que vir. E nós precisamos ter as orientações gerais. Isso é absolutamente importante. Então, as escolas estão olhando 800 horas de aula, como é que eu refaço o calendário, como é que eu retomo, e aí tem a questão das férias. Que algumas escolas adotaram já o período de férias, e essas que já adotaram o período de férias não podem esquecer que, ao voltarem em maio, elas terão 8 meses pela frente ou mais. E isso é um problema. Eu tenho que repensar esse calendário. Outras foram mais prudentes e não saíram imediatamente de férias. Ficaram com o ensino sem distância, né? E agora vão entrar em férias de 15 dias ou depois mais 15 dias. Eles estão reorganizando o calendário. Então, o calendário é uma coisa importante de pensar, porque isso dá uma segurança para a família de como é que ela vai fazer. E lembremos que as famílias têm, às vezes, 2, 3 filhos na mesma escola. Os equipamentos, às vezes, não estão disponibilizados para todos. Desculpa eu ter estendido. Não, excelente. Está muito bacana. E
Eu me recuso a interromper, viu? Fernanda, gostaria de complementar? Isso, eu queria até compor aqui um ponto, né, Luiz? Você lembra que a gente conversou um pouquinho antes sobre a aquisição de tecnologia por parte da escola, né? Eu também acho que esse vai ser um grande ganho pós. A gente vai entender, a escola finalmente vai entender que tecnologia é meio e não mais fim, né? A gente trabalha com escola, a gente sabe que a escola às vezes adquiria muita tecnologia, mas não sabia muitas vezes o que fazer com ela. Agora ela vai repensar e entender que só vai adquirir coisas para realmente resolver uma dor que ela tem e não mais ter tecnologia por ter. Entender que realmente o meu propósito é a educação, é levar essa educação. Então, quem me ajuda a entregar isso? Exatamente. Esse vai ser um grande ponto também que eu acho que a gente vai aprender um pouquinho aí com essa crise. Legal. Isso, a sua resposta, Luiz e Fernanda, elas estão extremamente alinhadas com o comentário do Roberto Teixeira. Ele está nos acompanhando aqui na live e ele diz que em tempos desafiadores cabe-nos a valentia de nos posicionarmos como reinventores de nós mesmos. Afinal, somos educadores, instauradores de novos mundos. Bacana o que ele diz, né? É exatamente nessa direção. É verdade, verdade. Eu tenho diretora, a Alessandra, sabe, que a gente se encontrou numa reunião de embaixadores da Agenda Edu e ela falou assim: Fernanda, eu só tenho uma certeza, que eu vou sair dessa crise com a escola melhor e mais estruturada. Olha só, bacana. Nós temos aqui também mais interações. Eu quero agradecer a presença do Elival, da Silvia, bastante gente entrando na nossa live. Ficamos muito felizes, viu, pela interação de vocês. Lembrando que temos um e-book no comentário fixo, você pode fazer o download e ter mais informações técnicas sobre como lidar com esse plano de contingência durante a Covid-19, essa quarentena, né? Comunicação, plano de ação, ferramenta, tudo lá à sua disposição. Fernanda, eu queria entender um pouquinho, na sua história profissional, olhar um pouquinho melhor sobre a relação do professor com o currículo. O Luiz falou agora há pouco uma expressão excelente, né? Na verdade, duas. Educação sem distância e emagrecimento curricular. Eu queria pegar essas duas expressões, esses dois conceitos e trazer para a sua análise sobre como o professor pode se reinventar, né, e tratar a questão do conteúdo não como uma obrigatoriedade ou como refém do currículo, mas como ele pode dar uma nova cara para isso. Você acha que esse é o momento histórico dessa transformação, Fernanda? Ô, Edson, acredito sim. Assim, uma das coisas que eu sempre comento muito com os professores, assim, quando a gente pensou na Agenda Edu, eu sou filha de professora, fui professora universitária, né? Então eu gosto muito da sala de aula. Uma das coisas que eu sempre pensei é como envolver o professor. Como fazer o professor ser parte, né? E o professor, ele precisa entender que a tecnologia está ali como aliada. Eu falo muito que a tecnologia, ela não veio para substituir o professor, ela veio para ser uma grande auxiliar, né, desse professor. Eu acredito muito que essa é a oportunidade do professor sair desse papel de professor ali detentor do conhecimento, o único que tem a informação, para se tornar um mentor, né? Para guiar o aluno nesse processo de aprendizado. E entender que cada aluno tem a sua forma de responder, né? De interagir com aquele conteúdo. Por isso ele precisa usar diversas tecnologias, diversos modelos a seu favor. Uma aula expositiva é importante, sem dúvida, mas o material digital também, porque alguns alunos aprendem melhor assim. Uma aula prática também, porque alguns alunos aprendem melhor assim. Entender que cada um tem a sua maneira de aprender e que o aluno vai ver nesse professor mentor um grande aliado na construção da jornada do conhecimento dele, né? Então, esse professor, ele parte muito mais para uma orientação, para alguém que está ali para fazer uma curadoria do conhecimento, né? E não mais para jorrar conteúdo e achar que muitas vezes esse vestibular ou essa chegada ali na escolha da universidade está muito ligada a tudo que ele consumiu. Não, está mais ligada à forma como ele consumiu, como ele construiu a jornada do conhecimento dele, né? Então, eu acredito que essa é uma grande oportunidade do professor virar mentor,
Legal, né, excelente. auxiliar esse aluno na jornada. Obrigado, Fernanda. Luiz, no comentário anterior a esse que a Fernanda fechou agora, ela falava sobre essa, vamos chamar, virada de chave do uso da expressão tecnologia educacional enquanto ferramenta, né? Ou seja, a escola está cheia de equipamento e uma transformação de que tecnologia educacional são formas sábias, formas significativas de lidar com a educação, com ou sem recurso tecnológico, né? Então, se eu entendi corretamente, era nessa direção que estava indo a reflexão dela. A pergunta agora que eu lhe faço, Luiz, é a seguinte. Bom, dada essa realidade, você entende que os sistemas de ensino tendem também a se reinventarem nessa direção e olhar para o aparelho, para o recurso, apenas como uma ferramenta? Já superamos essa fase? Bom, eu acho que isso é uma questão que está colocada há muitos e muitos anos. Né? E aí, sistemas de ensino, eu queria falar sobre diferenças de sistemas de ensino. Ok. Por um lado, a gente tem o sistema de ensino público, e nós temos sistemas de ensino privado, que trabalham com o privado e também com o público. Né? Os sistemas de ensino público já tem alguns que já estão trabalhando com teleaulas, que a gente vai no estado do Amazonas, a gente já vê uma implementação de muitas aulas que acontecem em lugares em que a internet não chega e que eles fizeram chegar através de antenas parabólicas. Legal. E as antenas parabólicas servem para ter teleaula. E as crianças, em lugares absolutamente remotos, têm aula. Isso vai ser implementado em breve em São Paulo, já está acontecendo no Espírito Santo, a gente vê no estado de Pernambuco já uma implementação muito grande da web, da internet. E os equipamentos, de uma maneira geral, esses equipamentos, eles são, o uso deles depende de como que o professor utiliza essa ferramenta, que eu concordo totalmente com a Fernanda, que é meio, não é fim. Né? Eu gosto sempre de um exemplo de uma professora, uma época em que, isso já faz vários anos, eu era diretor de uma escola e a gente estava implantando lousa eletrônica. E aí eu pedi para a professora preparar uma boa aula para dar na segunda-feira. E a professora de física, que é a minha área, ela, naquele fim de semana, teve um acidente do Massa e o Rubinho Barrichello. Saiu um parafuso do carro do Rubinho Barrichello e acertou o capacete do Massa, e ele ficou acidentado por um bom tempo, ele ficou acamado. A professora chegou na classe, passou esse vídeo no YouTube, em câmera lenta, e perguntou para os alunos, o trabalho dela, a aula dela era sobre velocidade relativa. Ela perguntou, escuta, foi o Massa que acertou o parafuso ou o parafuso que acertou o Massa? Ou seja, era uma pergunta que fazia as pessoas pensar, porque o senso comum era pensar, bom, o parafuso veio em direção ao Massa. Né? Agora, o Massa estava com uma velocidade e o parafuso continuou indo para frente. E o Massa acertou o parafuso. Então, na verdade, o Massa é que deu uma massada no parafuso, né? naquela oportunidade. Quer dizer, eu tenho certeza que aqueles alunos jamais vão esquecer o conceito de velocidade relativa. Jamais eles vão esquecer. Porque ela utilizou a possibilidade de um vídeo, colocar aquilo lá na lousa eletrônica, que era a ferramenta daquele momento, mas a pergunta era poderosa. As perguntas são poderosas, porque a pergunta faz o outro pensar. Se o professor responde, ele não faz o outro pensar. E hoje, utilizando as diferentes ferramentas, eu posso propor situações que os alunos podem pesquisar, podem trabalhar e ter autoria. Quando ele tem autoria, ele aprende efetivamente. Então, me parece fundamental pensar num professor autor e pensar no aluno autor. E os sistemas de ensino estão percebendo que eles não têm mais a possibilidade de vender material didático. Eles estão pensando em plataformas que possam auxiliar com aulas, com momentos, com situações. Mas eu sempre coloco como fundamental
a formação de professores. Se não acontecer a formação de professores, no sentido de que ele possa usar bem as ferramentas e ter boas perguntas para elaborar, essa situação não será resolvida. Mas, com certeza, os sistemas se modificarão profundamente, porque estão aprendendo profundamente com tudo isso que está acontecendo. E eu faço votos que o conteúdo seja menos importante para se pensar no que é essencial. Outro dia eu estava ouvindo uma live e um cara falou assim: a matemática do médio não serve para nada. E eu pensei comigo, caramba, o que a gente mais vê agora é gráfico mostrando, então uma função mostrando a função exponencial, Sim. mostrando qual que é a projeção estatística de quantos óbitos teremos, de como vai ser a evolução. A matemática é absolutamente presente em todos os cantos e eu posso fazer essas relações perfeitamente, né? Então, com certeza, a forma de pensar para que o outro aprenda tem que ser colocado foco para que eu proponha situações e projetos e equipamentos e aulas, etc., mas que faça o outro pensar, que não seja uma coisa encaixotada. Perfeito, muito bom. E aí, a gente está passando, sim, já se percebe, como na sua abertura, na abertura da sua fala, Luiz, você comentava, já se discute isso há muito tempo, e eu lembro, né, apesar dos meus cabelos brancos, já se discute isso há muito tempo. É uma cultura que está começando a ganhar raízes mais profundas no universo educacional. E agora eu vou dirigir para a Fernanda, como é que a comunidade de familiares, pais, enfim, está respondendo. Você percebe alguma interpretação positiva desse movimento por parte de familiares, Fernanda, uma vez que o seu trabalho é de conectar famílias, escola e educadores? Perfeito. A gente tem visto muito, assim, principalmente com a Agenda Edu, uma participação maior da família, né? Antes, a gente tinha uma ideia de que quem acompanhava a educação do filho era a mãe. Infelizmente, isso era uma prática muito comum, né? Hoje você está vendo uma maior inclusão do pai, da tia, de outros entes familiares nesse movimento educacional também, né? E isso ajuda muito o aluno, tá? Porque quando eu falo que eu tenho uma nova educação em que o aluno vai descobrir o conhecimento, que ele vai construir o conhecimento, ele vem para a família para a partir dela investigar, né? Uma conversa, o professor que propõe uma conversa com o avô, para que o avô descreva determinada situação histórica, né? Uma maior interação com a família, por exemplo, no passeio de campo, no momento familiar, né? Então, há uma maior inclusão da família. Isso tem sido muito importante porque os novos pais, eles foram educados de uma maneira diferente. A gente vem daquela educação mais tradicional, né? Que o conteúdo era simplesmente aplicado. Então, muitas vezes, nós nos sentimos perdidos com esse novo momento, com esse novo movimento. Por quê? Porque, então não tem mais conteúdo, então ele não tem mais tarefa de casa. Ele vai só conversar sobre isso? Será que ele vai entender o conteúdo da melhor forma, né? Verdade. Então, ele começa a perceber e ele começa a se inserir dentro dessa escola para que ele entenda que o aluno está construindo o conhecimento dele para entender que a matemática é significante, porque ele vai ler um gráfico de outra forma, né? Legal. O aluno está entrando realmente porque ele está aprendendo a administrar a mesada dele, né? Então ele está aprendendo sobre juros simples, onde ele deve investir, e isso faz parte agora do dia a dia dele. Então o pai começa a perceber que a educação, ou o conteúdo que ele recebe na escola começa a ter sentido. E sentido porque faz parte do dia a dia. E aí isso pede que a família se insira cada vez mais dentro da escola, para junto com a escola ajudar a construir essa jornada, né? Maravilha, obrigado, viu, Fernanda? Olha, nós estamos com muitas interações, a Ruth Nassif, o Lucas Santos mandou aqui, alguns mandando perguntas, comentários, a Bruna Castro, Priscila de Doni, muito obrigado, Priscila lá de Curitibanos. Temos também a Renata Almassa, está fazendo um trabalho bem dedicado, com esforços muito grandes para superar esse momento.
E aí, Luiz, eu tenho uma pergunta aqui da Joana Lopes. Obrigado pela pergunta, Joana. E ela diz o seguinte: financeiramente, como as escolas podem começar a se organizar? Eu vou só ajustar o organizar para reorganizar, né? Uma vez que o ano letivo já tinha iniciado. Fornecedores, professores para pagar, do outro lado da ponta, pais e famílias que pedem suspensão de mensalidade. Como equilibrar essa conta? Essa é outra pergunta de $1 milhão, né, Luiz? Mas é importante, é bem importante essa pergunta. Bom, primeiro, como é que eu pago os professores? Né? Essa é a questão mais importante. Os professores não podem perder a remuneração deles. Uhum. Então, hoje tem formas de financiamento do BNDES a juros de 3,5% ao ano. Né? Então, eu posso ter um financiamento porque é um momento de crise, e num momento de crise, os tributos vão ser considerados. Uhum. Ou seja, o fundo de garantia. Será que eu tenho que pagar o fundo de garantia exatamente como eu pagaria no tempo normal? Ou isso é alguma coisa negociável lá para frente em função desse momento que nós estamos vivendo? O que eu tenho que repensar em termos de que tipo de economia que eu consigo fazer com a medida provisória que foi feita para as pessoas que têm um salário menor dentro da escola, né, e que eu posso utilizar o plano de contingência dessa medida provisória que o governo paga uma parte do salário e a escola paga uma pequena parcela para que ele continue podendo ter a sua vida normal, mesmo não estando trabalhando, que é o caso, por exemplo, de um porteiro, é um caso de um servente, é um caso de tantos profissionais que trabalham na escola. Então, desde pensar recursos que eu posso colher de lugares que estão em que eu posso dar uma diminuída de despesas, uhum, né? E outros que eu posso até, com esses valores, eu até adquirir produtos, serviços, etc., que possam me auxiliar para tornar a aula mais efetiva e dar mais visibilidade para as famílias. Eu sei que a questão da educação infantil, e a escola que tem educação infantil, e eu sei que a escola que só tem educação infantil, realmente está vivendo uma situação mais complexa. Mas eu estou vendo escolas trabalhando, a professora trabalhando com pequenos grupos, é um desdobramento muito mais difícil. Uhum. Mas ao invés de trabalhar com a sala inteira, trabalha com grupinhos menores, depois trabalha em outro momento com o grupo todo, porque o pai e a mãe não são professores. Às vezes até atrapalham. Né? Eu estava dando um exemplo, se você está fazendo lá toda a construção da escrita da criança, de repente a mãe fala, não é assim que se escreve, menino, e prejudica toda a hipótese da criança, uhum, sobre a escrita. Quer dizer, a escola, então, voltando para a questão do redimensionamento financeiro, talvez a gente tenha que pensar também sobre questões de aluguel. Se a escola é alugada, tem que negociar o aluguel, não tem jeito. E todo mundo está negociando o aluguel, porque não dá para continuar pagando a mesma coisa com a escola aberta, fechada, né? Aquele conceito de que ela está fechada, porém ela está aberta ao público. Né? Sim. Então, talvez sejam algumas medidas de contenção que vão por esse caminho. Legal. Muito obrigado. Olha, são muitas perguntas. Eu tenho duas alternativas aqui. Estamos a alguns minutos do encerramento da nossa live, já estamos a quase 1 hora, né? Normalmente é um movimento que leva aí entre 40 e 45 minutos. Estamos batendo quase 60 minutos já de nossa live. Como são muitas perguntas, eu vou agora apurar as nossas contribuições, nossos comentários, tá? E eu dirijo as duas, tá? Primeiro eu passo para a Fernanda e o Luiz responde no final. Essa pergunta foi encaminhada pelo Felipe Pereira e ele pergunta o seguinte: qual a principal lição que a Covid vai deixar para os gestores no quesito planejamento? Então a gente começou grande, fomos para o detalhe e terminamos grande. Fernanda, qual a principal lição que a Covid deixa para os gestores em quesito de planejamento?
Perfeito, perfeito. É uma oportunidade dos gestores entenderem que nenhum planejamento é rígido, né? Que toda vida você tem que ter um plano ali subsequente e com possibilidade. Ninguém imaginava o Covid, ninguém imaginava que do dia para a noite você não ia poder dar aula, né? Você não ia poder estar com a escola aberta. Mas o que a escola tem para o plano B? Que tipo de aliados ela tem hoje para garantir que ela continue funcionando? Até pensando aí um pouco na primeira resposta, ou no que o Luiz tinha comentado anteriormente, não adianta só a gente pensar nesse momento no financeiro, mas eu estou entregando no final das contas o meu serviço? Eu garanto para vocês que as escolas que hoje estão conseguindo entregar, elas estão com menos pedidos de desconto, por assim dizer, porque o pai está vendo valor, está enxergando valor. Então, no planejamento da escola, ela tem que ter muito claro qual o objetivo dela. Como ela deixa a proposta pedagógica dela clara para as famílias. E como ela pensa em maneiras de aplicar essa proposta pedagógica dos mais diferentes tipos, né? Na sala de aula normal, num momento de férias, num momento online, quais as ferramentas que eu tenho. Então, sempre ter ali na mão o plano B, né? As possibilidades de uso. Eu acho que esse vai ser o grande diferencial que a Covid vai deixar aí para as escolas no período pós-crise, né? A escola precisa entender que mesmo longe ela tem que continuar entregando valor, ela tem que estar próxima, ela tem que ser parceira. Então, como eu entrego esse valor estando em sala de aula ou não estando em sala de aula? Legal, obrigado. E o seguinte, a minha empresa, chama Devir Projetos Educacionais, a gente trabalha também com planejamento estratégico. E quando se faz um planejamento estratégico, muitas organizações, instituições, fazem a matriz SWOT. Okay. Né? E ao fazer a sua matriz SWOT, tem um teórico americano chamado David Copperheide, e ele considera que é muito mais importante as forças do que olhar para as fragilidades. Porque quando você olha para a sua força e você pensa num plano para melhorar ainda mais a sua força, você potencializa. É a mesma coisa que eu falar das coisas positivas e fortes de uma pessoa. Se eu falar sobre isso, essa pessoa ela vai se potencializar. Se eu ficar falando das coisas ruins, ela pode treinar e chegar no ponto médio. Quando eu falo das coisas que ela é forte, ela pode ser maior ainda. A escola tem que olhar para o seu plano inicial e falar, esse plano, e eu concordo totalmente com a Fernanda, ele tem que ser absolutamente flexível. Ele não pode ser engessado. Acabou a ideia de se fazer um plano de médio prazo, de um ano, nem um planejamento escolar mais dá para se fazer em um ano. Né? Ele tem que ser remodificado, ela falou em plano B, talvez até o BCD, né? Sei lá quantos planos, porque são muitas variáveis que podem surgir a cada momento. Agora, uma coisa é absolutamente fundamental, eu tenho que cumprir os meus compromissos. O que eu me comprometo com a minha, com toda a comunidade escolar, eu tenho que cumprir. E para cumprir isso, eu tenho que olhar para todas as adversidades e ver como é que eu posso superá-las. Eu posso ter um comitê nesse momento de gestão de crise, né? E isso é importante. Quer dizer, quando acontece um fato, eu já sei qual é o comitê para acionar esse comitê. E esse comitê pode ser com pessoas das diferentes áreas, inclusive das famílias, ter alguém de família participando, aquelas famílias mais participativas, participando desse comitê de crise, pode ter alguém externo para ajudar numa reflexão, olhando para o mercado e tudo o que está acontecendo, trazendo outras contribuições, para que isso seja um alinhamento na escola, para que a ação seja muito bem feita, porque está alinhada. E o comitê de crise é quem toma essa decisão nesse momento. Então o gestor tem com quem compartilhar decisões muito importantes e imediatas. Então a velocidade de resposta é chave nessa questão. Né? Então eu diria que essa pandemia está nos mostrando
essas coisas eu estou destacando, mas eu queria só falar mais uma coisinha. Pois No não, retorno, fica à vontade. vai ser muito importante eu replanejar tudo de novo. O replanejamento que eu estou fazendo agora, eu vou ter que fazer novamente. E eu vou ter que fazer avaliação com as crianças. Eu vou ter que ver o quanto eles aprenderam, para pensar que pontos que eu tenho que retornar, que pontos que eu posso aprofundar. Quer dizer, vai ser mandatório fazer uma avaliação diagnóstica logo que retornem as aulas presenciais, para eu ter a clareza do significado do que ficou efetivamente aprendido e o que não ficou, aquilo que é essencial, eu volto a dizer, né? Lá na história do meu emagrecimento. Porque quando eu estou mais magrinho, né, eu estou mais forte, eu estou melhor, eu estou mais saudável. Sim, né? sim. Eu consigo superar todas as dificuldades. O currículo, os conteúdos têm que emagrecer. A gente tem que pensar o que é efetivamente essencial. Então, temos muito trabalho aí pela frente. Muito trabalho e o tem tempo... um monte de gente disposta a ajudar as escolas. É verdade. Eu coloco totalmente à disposição. Excelente, obrigado, Luiz. O tempo não para, né? A gente está em casa, mas o motor continua girando a 100 por hora, né? O motor escolar, educacional, não é verdade? Então tá. Olha, gente, eu quero agradecer aí as diversas interações que recebemos, a Ruth Nassif, o Erival, Sidney Ortega, João Antônio Scardigli, enfim, vários educadores, né? A Renata, todos entraram na nossa live. A irmã, a Camine, está dizendo ali, fazendo uma pergunta que acabamos de responder, né? O Luiz acabou de dizer, e a irmã está dizendo que tem muita admiração pela sua pessoa, por tanta reflexão que despertou em nós. É um agradecimento, viu, Luiz, a você, da irmã. Enfim, Silvia Helena, muitas pessoas interagiram com a gente. Nosso tempo de live está chegando ao fim, estamos no minuto final, mas eu quero adverti-los de que nós estamos apenas finalizando a transmissão ao vivo. Os nossos convidados, as nossas interações, elas podem continuar depois que nós sairmos do ar. Isso fique claro para todos, tá? Nós temos ainda 2 recados importantíssimos. O primeiro é que na live de hoje nós colocamos um e-book com informações técnicas sobre como fazer a gestão da sua escola nesse período de pandemia, de quarentena, enfim, de crise provocada pela Covid-19. Dizer que nós temos o site do Mundo para a Escola, com diversas soluções que podem auxiliar a escola nas suas práticas educacionais à distância, né? Ou sem distância, né? Que é o que eu aprendi hoje, educação sem distância. E que você também pode dividir com a gente experiências bem-sucedidas de alunos que se reinventaram também. Essa reinvenção não é apenas da escola, do professor, do gestor. Os alunos estão se reinventando também, né, Fernanda? Não é, Luiz? E nesse sentido, nós temos uma hashtag dizendo criança sabe. Se você quiser mandar uma experiência legal, procure a hashtag Criança Sabe, mostre o que elas sabem fazer e que a gente não sabia que elas sabem. Tá bom? Fernanda e Luiz, para finalizarmos, eu gostaria de deixar um canal, se alguém quiser conversar ou saber um pouco mais sobre vocês depois da live, por onde que eles podem começar a procurar vocês? Fernanda? Tá. Eu vou deixar o e-mail para vocês, tá? fernanda@agendaedu.com. É bem simples e pequeno. Então, quem me mandar o e-mail, eu posso até demorar um pouquinho, cerca de uma semana, mas pode ter certeza que eu vou responder a todos, tá? E também o meu LinkedIn, Fernanda Catunda Braga, tá? Quem quiser me procurar lá também, fica à vontade. E eu vou estar à disposição para responder vocês, tá? Tá legal. Fernanda Catunda, C-A-T-U-N-D-A, né? Tá ali na nossa live, no convite. Só conectar ali e pode encontrar você, né, Fernanda? Perfeito. E também pelo e-mail fernanda@agendaedu, tá? .com. Não tem BR. Legal, legal. Muito obrigado, viu? Luiz, e para encontrar você, conhecer um pouquinho mais contigo? Bom, temos no Facebook Devir Projetos Educacionais. O meu e-mail é laureli, com 2 L's e I, @Devir-Educ. Tudo junto. Educ de educação e Devir, D-E-V-I-R, né? Que Devir é transformação. Legal. Transformação de educação. Então, devireduc.com.
Qualquer coisa, meu contato via WhatsApp também, meu telefone é 11 São Paulo 999970290. Perfeito. Luiz Laureli, Fernanda Catunda, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela partilha que vocês trouxeram para nós, muito conhecimento partilhando conosco, e é muita gratidão de todos nós que interagimos nessa live, da Tecnologia Educacional enquanto instituição, minha também, pessoalmente, enquanto educador. Muito bom conversar com vocês, espero que a gente tenha outra oportunidade como essa em breve, ok? Na quarta-feira que vem, para os nossos internautas, nós teremos uma nova live. Continuem nos acompanhando, nós traremos novidades sobre como lidar com o momento que nós estamos lidando e com o futuro da educação. Esse é o nosso papel, essa é a nossa função social enquanto tecnologia educacional. A todos, muito obrigado e até a nossa próxima live. Uma boa semana para todos. Semana. Obrigada. Boa semana. E fique em casa. Verdade. Legal, obrigado. E chegamos ao final de mais uma live do nosso projeto Do Mundo para a Escola. O tema de hoje, plano de contingência, preparando sua escola para agora e para o futuro. Realmente foi uma conversa muito esclarecedora e produtiva. Nós gostaríamos de agradecer aos nossos convidados pela disponibilidade da participação nessa tarde, ao Luiz e à Fernanda, muito obrigado mais uma vez, foi muito bom ter vocês com a gente. E eu reforço a vocês, internautas, que a conversa de hoje faz parte do projeto Do Mundo para a Escola. Para saber mais, você pode acessar o site www.domundoparaescola.com.br e fique bem informado sobre a Covid-19 e os impactos que ela tem causado no cenário educacional. Na próxima quarta nós teremos mais uma live e nós esperamos você lá. Agradecemos também a vocês que participaram, interagiram com a gente nesse momento de união e fortalecimento, sem dúvida. Lembrando que vocês podem rever essa e as outras lives também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, enfim, todas as redes sociais da Tecnologia Educacional. Caso tenha dúvidas, sugestões, ideias, conte pra gente. Acesse as nossas redes e a Tecnologia Educacional ficará muito feliz em interagir e responder a vocês. É sempre muito bom receber a sua contribuição. Agradecemos e desejamos uma boa semana. Até a nossa próxima live.